Glória a Deus, aleluia. Vou fazer mais um vídeo. Atos 10, versículo 9. Versículo 9. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Orar-se quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe pregava, sobreveio um arrebatamento em sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado às quatro pontas, vindo para a terra. Aleluia. Aqui uma visão de sentido a qual Pedro teve, né? Glória a Deus. Subiu Pedro ao terraço para orar. O Espírito Santo, o autor das Escrituras, revela através dela que os cristãos eram dedicados a muitas orações. Então nós possamos ver que os cristãos da época não oravam pouco, oravam muito. Agora nós podemos entender a resposta às orações dos apóstolos. Por que Deus respondia? Eles oravam intensamente. Jesus orava, então eles seguiram o exemplo de Jesus. Jesus orava intensamente, então eles oravam em grande maneira. Amém? Eu estava convicto de que o reino de Deus não poderia ser manifestado em todo o seu poder mediante um pouco minutos de oração por dia. Então, o reino de Deus, para se manifestar, temos que orar. Temos que pedir a graça, a misericórdia a Deus. Pedir ao Senhor para entrar e mover. O reino de Deus é tomada força. Por isso que eles oravam muito, não pouco tempo, mas orava. Orava sem cessar para que o Espírito Santo os abençoasse. Foi dessa maneira que o Senhor abençoou eles. Aleluia. Glória a Deus. Os judeus piedosos oravam 2 ou 3 vezes por dia. Às vezes, por dia, era a prática dos seguidores de Cristo, especialmente os apóstolos. Orava com a mesma devoção. Pedro e João subia ao templo para a oração, a hora da oração. Lucas, Paulo fazia a mesma. Então, nós possamos ver que o povo de Deus na época, eles oravam intensamente, não orava pouco. A maior prioridade do tempo dele era a oração. A oração é a base fundamental para o povo de Deus, mas nem todo o povo de Deus gosta de orar, nem todo gosta de buscar o Senhor. Aleluia. Cristo, especialmente os apóstolos, orava com a mesma devoção. Subia ao templo para orar, hora da oração. Lucas fazia o mesmo. Pedro orava regularmente ao meio-dia, ou seja, a hora sexta. Deus recompensou Cornélio pela sua fidelidade na obediência da sua hora de oração. Aleluia. Quer dizer que Deus recompensou Cornélio
porque Cornélio tinha uma hora certa para orar e agradou ao Senhor Jesus. As Escrituras exortam o crente a continuar e perseverar na oração, orar sempre, orare sem cessar, orar em todos os lugares, orar em todo tempo, com toda a oração, perseverança na oração. A oração com eficácia. Estas exortações indica que não poderá haver nenhum poder celestial em nossa batalha contra o pecado, Satanás e o mundo, nem a vitória, nem a nossa tentativa de ganhar os perdidos, sem muita oração. Mediante a oração, não seria do agrado de Deus, tendo à vista exortação do Senhor, que seus discípulos vigiassem e orassem. Aleluia! Pelo menos uma hora à luz da urgência do tempo do fim, nos quais vivemos, se todos ao estado da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha a necessidade da oração. Jesus está falando que a oração é a base. Vigiar e orai. É duas coisas que o Senhor manda aqui: vigiar e orai. O crente dedicar-se pelo menos uma hora por dia à oração e ao estudo da palavra de Deus, visando o crescimento do seu reino na terra. Tudo quanto isso significa para nós. Uma hora de oração pode incluir o seguinte: louvor, cantar ao Senhor e ações de graça. Aleluia! E ações de graça. Esperar em Deus, ler a palavra e ficar atento ao que o Espírito Santo, orar com as próprias palavras da Escritura. Confissão de falta, intercessão pelo outro, petições pelas nossas próprias necessidades, oração e línguas. Glória a Deus, é muito importante. A Bíblia ensina que com as próprias palavras do Senhor nós podemos orar, pedir graça ao Senhor, misericórdia que Ele nos dá. O Senhor é misericordioso, Ele ensina pela palavra como nós temos que se comportar com a palavra dele para o crescimento, mas nós não fazemos caso da palavra de Deus. Às vezes há um descaso muito grande. O Senhor está falando, o homem não entende. O homem não consegue entender a palavra de Deus. O homem não consegue entender aquilo que Deus está falando. Deus está falando para nós não esmorecer, orar sem cessar, toda hora, todo tempo, a todo lugar. Orar e vigiar. Orar e vigiar, porque se nós orar e não vigiar, não adianta. E se ora e não vigia, tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo, para que o Senhor nos abençoe grande e poderosamente. Gente, obrigado por vocês, como for ouvir esse vídeo. A oração é alavanca. Sem oração nós não vamos a lugar nenhum. Amém? Deus abençoa. Se vocês puderem, compartilha, se inscreve no canal e Deus abençoa cada um de vocês grande e poderosamente.